Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É hora de pegar a sua Bíblia e juntar-se a nós para mais um estudo da Santa Palavra do nosso Deus. Bem-vindos a mais um programa Encontro com a Palavra. Eu fico sempre muito feliz cada vez que a gente pode se encontrar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. No estudo de hoje vamos estudar cada um dos juízes, começando pelo juiz chamado Otoniel. Otoniel era o filho caçula do irmão de Caleb. Além de contar que era o filho mais novo do irmão de Caleb, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou o exército inimigo nas mãos de Otoniel, e Otoniel prevaleceu contra ele. Essa expressão, o Espírito do Senhor veio sobre ele, é encontrada em toda a Bíblia. Outra maneira de dizer isso é, ficou cheio do Espírito. Nas epístolas do Novo Testamento, recebemos a ordem de sermos cheios do Espírito. O que isso significa? Muitas pessoas possuem o que denominam de teologia líquida, como se suas vidas fossem um copo e o Espírito Santo fosse um líquido. Elas acreditam que podem ter um pouco ou mesmo um pouquinho mais do Espírito. Não é isso que as Escrituras querem dizer quando nos manda sermos cheios do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa e ou você tem o Espírito Santo dentro de você ou não tem. Não existe ter mais ou menos do Espírito Santo. A questão não é quanto do Espírito Santo você tem, mas quanto de você o Espírito Santo tem. Essa é a variável. Quanto o Espírito Santo controla a sua vida, hein? Bom, isso depende do quanto você se submete a ele e o obedece. O Espírito Santo tem muito ou pouco controle sobre você? Isso depende do quanto você se submete a ele. Quando alguém submete-se ao Espírito Santo, ele pode controlar a pessoa totalmente, tomar o controle de sua vida. Paulo, na verdade, nos ordena para não estarmos sob a influência do álcool, o que é um extremo, mas para estarmos sob a influência do Espírito Santo, para ficarmos bêbados com o Espírito. Um bêbado está sob a influência e sob o controle do álcool. É possível ficarmos sob a influência do Espírito dessa mesma forma, tão controlados pelo Espírito, ao ponto de sermos cheios do Espírito Santo. É isso que essa expressão significa. Na minha opinião, usamos essa expressão de maneira errada. Algumas pessoas dizem para mim, você é pastor, você é cheio do Espírito. Minha resposta costuma ser, nem sempre. E você é? Para algumas pessoas existem aqueles cristãos cheios do Espírito e os outros cristãos. Os cristãos cheios do Espírito estão sempre cheios do Espírito. E os outros nunca ficam cheios do Espírito. A vida passa e eles não ficam cheios. As Escrituras realmente ensinam que devemos ser cristãos cheios do Espírito. Mas eu não acho que alguém consiga realmente ser sempre cheio do Espírito. Lemos no livro de Atos que Pedro pregou no dia de Pentecostes cheio do Espírito. E mais adiante lemos que Pedro novamente pregou cheio do Espírito, ou que ele fez isso ou aquilo cheio do Espírito. Será que durante esses intervalos Pedro ficou constantemente cheio do Espírito? Eu acho que não. Eu penso que houve ocasiões em que ele estava cheio do Espírito e o Espírito controlava. É isso que lemos a respeito de Otoniel.
Essa era a única coisa que contava a seu favor e a única coisa que fez dele um libertador. O Espírito tomou controle dele. E mais uma vez observamos a verdade que Deus tem prazer em usar gente comum e fazer coisas extraordinárias através delas, porque o seu Espírito está no controle. Encontramos essa mesma verdade em Eude. Eude era canhoto. O povo tinha sido conquistado pelos Moabitas. Um rei chamado Eglon tinha conquistado o povo de Israel. Naquele tempo, quando uma nação conquistava a outra, impunha-lhe impostos altíssimos. Eude foi nomeado para liderar a delegação que ia à capital de Moabe pagar os impostos de Israel. Essa era uma experiência muito humilhante. Eude foi ao palácio de Eglon e pagou os impostos. A Bíblia diz que antes de sair para essa missão, Eude amarrou uma espada de 2 gumes de 45 centímetros em sua coxa direita, porque ele era canhoto. Isso significa que quando ele puxou a espada, o fez com a sua mão esquerda. Aparentemente as pessoas que iam ao palácio passavam por uma revista. Elas usavam capas, mantos e mais um monte de coisa. Pode ser que os seguranças apalpassem as pessoas em busca de objetos escondidos, mas fariam isso no lado esquerdo, porque normalmente era esse lado que as pessoas destras carregariam a espada. Mas não esqueça, Eude era canhoto, e ele amarrou a sua espada de apenas 45 centímetros em sua coxa direita. Talvez ele tenha observado o procedimento da segurança e aparentemente passou despercebido. Depois de ter pago os impostos no caminho de volta, ele instruiu seus cúmplices e as pessoas que o acompanhavam que fossem na frente sem ele. Ele falou: "Eu preciso voltar. Deus quer que eu faça algo." Então Eude voltou à presença do rei Eglon, que, segundo as escrituras, era muito gordo. Ele se apresentou ao rei e disse: "Tenho uma mensagem de Deus para você." Então, com sua mão esquerda, puxou a espada e matou o rei. Depois de assassinar o rei, Eude armou um golpe. Houve uma revolução e os moabitas foram vencidos. A única coisa que sabemos sobre esse homem, além do fato de que era canhoto, é que era controlado pelo Espírito. Talvez essa fosse a única coisa que tivesse para oferecer a Deus. "Senhor, eu sou canhoto. Mas se o Senhor quiser usar isso, então use." Não importa quais sejam seus talentos. Você já os ofereceu para Deus? Quando Moisés foi comissionado, Deus lhe perguntou: "O que é isso que você tem na mão, Moisés?" E Moisés respondeu: "É uma vara." Deus ordenou: "Então solte-a." A palavra dedicar significa largar. Você sabia? Vou repetir. A palavra dedicar significa largar. Não importa quais sejam seus talentos ou dons, Deus quer que você os lance diante dele. Deus os usará da mesma forma que usou o canhotismo de Eude. Uma das histórias desses juízes que eu mais gosto é a história de Débora. Débora tinha um dom espiritual especial. Ela era profetisa. Débora sentava-se sob uma palmeira e profetizava. E o povo vinha de todos os cantos de Israel para ouvi-la falar sobre Deus e sobre as mensagens da parte de Deus que ela tinha. Um dia, sob uma palmeira, ela disse a um homem chamado Baraque: "Deus tem uma mensagem para você, e a mensagem é essa. Mobilize 10.000 homens e ataque o general Cícera, aquele que possui 900 carros de ferro e um grande exército. Ataque-o e livre o povo de Israel das mãos dos cananeus." Parece que depois disso, Débora teve que arrastar Baraque para a batalha. Baraque respondeu com muita gentileza: "Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, não irei." Quando as pessoas veem isso, pensam que ele foi muito covarde, né? Mas havia mais coisa envolvida. Débora era profetisa e Baraque sabia que Deus realmente falava através dela. Portanto, Deus iria ajudá-lo a cumprir aquela ordem e o plano seria vitorioso. Talvez ele tenha dito aquilo para Débora a fim de testar se ela realmente acreditava que aquela mensagem era de Deus, e por isso disse: "Você vem e marcha conosco." Débora concordou, mas disse o seguinte: "Eu estou avisando, vou com você, mas ficará registrado na história que o povo foi libertado pelas mãos de uma mulher." Ela mostrou que acreditava na sua profecia. É interessante notar que a profecia se cumpriu.
Quando Baraque falou com seus homens e os desafiou a sair para a batalha, 10.000 deles se voluntariaram conforme a profecia de Débora. A batalha contra o general Cícera e seus 900 carros de ferro aconteceu no Monte Tabor. Essa é uma história e tanto. Há muitas histórias assim nas Escrituras, especialmente nos livros históricos do Velho Testamento. Deus confundiu os soldados de Cícera que conduziam os carros de ferro. Com certeza isso foi uma intervenção sobrenatural. Deus deixou o exército dos cananeus em pânico. Baraque pôde então tirar vantagem e assumir controle da situação. No final da batalha, Cícera fugiu. Na fuga, ele entrou nas terras de um homem chamado Éber, cuja esposa chamava-se Jael. Quando Cícera estava fugindo, provavelmente exausto, Jael saiu da tenda e disse: "Entre, meu senhor, entre." Ele entrou em sua tenda e disse: "Se alguém aparecer me procurando, diga que fui pelo outro lado." Ela respondeu: "Não se preocupe, deite-se e durma, porque o senhor está exausto." Ele disse: "Estou com muita sede." Ela pegou uma vasilha e serviu-lhe leite. A Bíblia conta que ele logo dormiu porque estava cansado por causa da batalha. Então essa mulher tão feminina pegou uma estaca da tenda e um martelo, e enquanto Cícera dormia, martelou a cabeça dele no chão. Ela simplesmente martelou a cabeça dele no chão. Depois que fez isso, ela disse: "Ele morreu." Acho que existe um certo humor em tudo isso. Martelar uma cabeça no chão não é muito saudável, hein? No topo do Monte Donner, em Nevada, nos Estados Unidos, por onde as antigas carroças costumavam passar, existe um túmulo onde se lê: "Aqui ele descansa." Não é para menos. Uma carroça passou por cima de sua cabeça. O túmulo realmente existe. Esse é um dos tipos de humor que encontramos por aqui. A parte mais bonita desse acontecimento da história dos hebreus é o chamado Cântico de Débora. Débora, lembram da Débora? Pois é, ela simplesmente explodiu em cântico. Como eu gosto de estudar a música nas Escrituras. A música é um milagre que Deus nos deu, a fim de expressarmos aquilo que é inexprimível. Tem horas que precisamos dizer algo que não conseguimos expressar. Acho que é isso que o dom de línguas é. Na minha opinião, o dom de línguas é um dom que o Espírito Santo nos dá em oração para que expressemos aquilo que seria impossível de expressar. Uma outra maneira de expressarmos o inexprimível é através da música. Quando o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho e experimentou aquele grande livramento, eles começaram a louvar. Você percebeu isso quando leu o livro de Êxodo? Há momentos em que o povo simplesmente tem que cantar. A música é essencial quando o povo de Deus está sofrendo. Antes de Jesus sair para a cruz, a última coisa que ele e seus discípulos fizeram foi cantar. A Bíblia diz: eles cantaram um hino e saíram. Há uma linda música no capítulo 5 do livro de Juízes, chamado O Cântico de Débora. Esse cântico é um lindo exemplo do povo de Deus expressando o inexprimível em um momento de vitória através da música. Podemos fazer muitas aplicações do livro de Juízes. Lembre-se que a mensagem básica desse livro é a apostasia e suas terríveis consequências. Depois de termos visto essas aplicações biográficas estudando a vida dos juízes, fazemos esta aplicação. Deus usa pessoas simples. Deus tem prazer em usar pessoas simples e comuns, como você e eu. Ele amou usar aquelas pessoas simples e comuns para fazer coisas extraordinárias. Não esqueça, Deus quer usar você hoje. Pense nisso. E até o nosso próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família.
Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.